ok? Então, alergia alimentar é um termo genérico, porém pode ser também específico. Vou explicar para você entender. Alergia alimentar é um problema relacionado com uma resposta do seu sistema imunológico, tá? Então, por exemplo, se você tem uma alergia a camarão, se você tem alergia a ovo, se você tem alergia a algum tipo de alimento, quando você come aquele alimento, imediatamente o seu corpo, o seu sistema imunológico vai responder àquelas substâncias que você ingeriu, tá? E aí você pode ter um edema de glote, que é o fechamento das suas vias aéreas aqui inferiores, tá? E aí o risco de vida é muito grande, tá? Você já deve ter visto alguém que comeu determinado alimento e a boca começou a inchar, a formigar, o rosto começou a inchar, a língua também, e dentre outros sintomas dos mais adversos possíveis. Até porque a alergia é uma das áreas mais complexas da medicina, tá? Ou seja, quando envolve o sistema imunológico, pessoal, é algo muito complexo, tá? Então essa é a alergia alimentar, tá? Nós temos a intolerância alimentar, que é quando o seu corpo não possui determinadas enzimas para digerir determinadas proteínas ou açúcares, por exemplo, de algum alimento. Por exemplo, nós temos a intolerância à lactose, que é o indivíduo que não tem uma enzima necessária para quebrar o açúcar do leite, que no caso é a lactose, tá? E por falar nisso, os asiáticos, a maioria deles não produzem essa enzima lactase, por isso que eles não produzem a enzima que digere a lactose, ok? Então eles não usam leite. Você vai pegar um chinês, por exemplo, ele não usa leite. E a maioria dos adultos, de forma geral, também vai perdendo a capacidade de digerir o leite, o açúcar do leite, que no caso aqui é a lactose, que é um carboidrato disacarídeo. Mas não vamos entrar nos detalhes aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu já falei da alergia, falei agora, citei da intolerância, dei o exemplo da intolerância à lactose, mas tem inúmeras outras intolerâncias. Dentre as principais intolerâncias está a intolerância ao glúten, que poucas pessoas sabem, mas a maioria são intolerantes, ok? E vou explicar por quê, calma aí. Deixa eu citar o terceiro problema relacionado à alimentação, que é a sensibilidade alimentar. Essa sensibilidade alimentar, pessoal, é algo mais difícil de você descobrir. Por quê? Porque geralmente você come algo numa segunda-feira, por exemplo, e o sintoma só vai aparecer na quarta-feira ou até na quinta, porque a sensibilidade alimentar é um problema tardio, ou seja, os sintomas podem aparecer até 72 horas depois que você comeu aquele alimento. Por exemplo, você pode comer um pão hoje e você pode sentir daqui a 3 dias enxaqueca. E aí você de forma nenhuma vai associar o pão que você comeu a essa enxaqueca. Você vai dizer, rapaz, eu comi aquilo que eu já como todo dia. Então você tem dificuldade em descobrir quais alimentos lhe fazem mal, entendeu? Então essa sensibilidade alimentar é muito complicada e você precisa fazer alguns passos para descobrir quais alimentos você é sensível.